amigas e amigos que nos acompanham através da TV Taperá. Entramos no mês de junho, mas continuamos na quarentena. Mas nós, no estado de São Paulo, estamos numa quarentena que foi dividida em 5 fases e o estado foi dividido em regiões. E foi denominado pelo governo de Plano São Paulo. E esse plano, nessa divisão de fases, cada fase, tem uma duração média de 15 dias. E cada município, cada região, ela será reavaliada. E daí, depois dessa reavaliação, vai se poder ver a possibilidade da sua progressão para a fase seguinte. Então, só para recordar, nós temos a fase 1, que é a fase anterior, que foi até o dia 31 de maio, praticamente, todos os municípios do estado de São Paulo estavam na fase 1, que era a fase de alerta máximo. E está liberado apenas para os serviços essenciais. Então, nesse novo Plano São Paulo, de início de uma flexibilização, nós temos vários municípios ainda nessa fase 1, que são os municípios da região metropolitana de São Paulo. E na fase 2, seria a fase de controle, com atenção, com eventuais liberações. E a fase 3, com maior liberação, e assim sucessivamente, até a fase 5, que seria, digamos assim, aquela liberação total, mas de forma controlada. Então, a cada 15 dias, vai ser reavaliada e aí ver qual município ou qual região que poderá galgar a sua progressão. Ou, então, retroceder a sua fase anterior, de maior rigor. Isso aí, logicamente, deu muita polêmica, Porque o próprio município de São Paulo, que é o epicentro de toda essa pandemia aqui no estado de São Paulo, ela recebeu a fase 2, digamos assim, enquanto que outros municípios da Grande São Paulo, com índices melhor que o próprio município de São Paulo, permaneceram na fase 1. Logicamente, a grita foi geral. Agora, nós que estamos falando do município de Salto e que pertencemos à região metropolitana de Sorocaba, a região metropolitana de Sorocaba, ela foi incluída na fase 2, que é a fase de controle, de atenção com eventuais liberações. E ontem, foi o primeiro dia dessa liberação da fase 2. Algumas lojas dentro do shopping funcionando, o comércio voltando gradativamente à sua atividade, mas de forma limitada. Agora, é importante frisar o que o governador expôs quando da liberação. Ele falou que a retomada será possível nas cidades que tiverem redução consistente do número de casos, disponibilidade de leitos em seus hospitais públicos e privados, e estiverem obedecendo o distanciamento social nos ambientes públicos, e também, logicamente, o uso de máscara.
é aí que a gente fica um pouco preocupado. Por quê? Porque o que nós vemos é que a contaminação, ela continua. O número de casos está aumentando. Né? Não é porque chegou o 31 de maio que parou a contaminação, que parou o aumento do número de casos. Pelo contrário, está sempre em evolução. E se vai se levar em conta, né, essa retomada, né, como sendo um dos indicadores a redução do número de casos, isso não vai acontecer. E uma outra coisa, o distanciamento social, ela vai diminuir. Se até dia 31 de maio, grande parte dos municípios não conseguiram atingir aquele distanciamento, aquele percentual de distanciamento proposto pelo governo do estado, não é agora, com essa flexibilização, que esse distanciamento social vai melhorar percentualmente. Dificilmente nós vamos conseguir um índice acima de 55%. Né? Então isso aí, né, é uma coisa muito estranha. Tá? Porque uma coisa que nós sabemos e uma coisa que não precisa nenhum estudo mais profundo, né, é essa observação de que o isolamento social é a forma mais eficiente de se evitar a contaminação. Isso é líquido e certo. Não há discussão científica, discussão médica, não precisa nós entrarmos em detalhes técnicos. Né? O isolamento social é que vai fazer a tônica da diminuição da disseminação. Associado com o uso da máscara e todas aquelas condições de higiene que nós aqui da TV Itaperá, nós já divulgamos em quase todos os programas anteriores. Tá? Então, e tem um outro detalhe, né, que o governo de São Paulo diz. Ele diz que se tiver que dar um passo atrás, ele não hesitará em fazê-lo para proteger vidas. E eles dizem que não tem compromisso com o erro e tem o compromisso com a vida. Bom, e diz também que essa nova fase não é um relaxamento à proteção à vida. E diz também que seguirá a orientação da ciência, da medicina, da saúde. É outra dúvida, não é? Porque nós estamos num período de ascensão. Como é que os municípios vão conseguir atingir, né, esses indicadores de redução de casos, distanciamento social? Estranho. Realmente isso é muito estranho. Agora, o que a gente pode, né, observar, que é dificilmente num eventual retrocesso de fase, por exemplo, um município que está na fase 2, com comércio liberado, dentro do protocolo municipal, respeitando as diretrizes do governo do estado,
se não atingir esses indicadores, dificilmente um município vai conseguir retornar à sua fase anterior. Certamente, o governante não terá ressonância a essas novas imposições, né? Se utilizar esse desgastado discurso de seguir orientação da ciência, da medicina, da saúde, coisa desse tipo. Me desculpe, mas isso me parece que não tem volta, né? E aí eu lembro uma conversa que eu tive com um senhor muito simples que mora num sítio, né? E saindo um pouco da terminologia científica, sempre é bom a gente ouvir as pessoas experientes e perguntando: e aí, como é que tá essa quarentena? Como é que tá a vida? Eu continuo plantando, continuo vendendo as minhas verduras, continuo comendo a minha galinha, continuo comendo as minhas verduras, né? Agora, sei não, ele falou, né? Porque porteira que passa um boi, passa uma boiada, né? Então são frases sábias de pessoas simples, mas de muita vivência. Então é nessa hora que a gente tem que ouvir também a experiência das pessoas, tá? Então só discurso, dificilmente a população vai ouvir na fase que está. Mas a responsabilidade nossa, principalmente da TV Taperá, é sempre alertar a população da necessidade do uso da máscara. Pratiquem o distanciamento social. Quem puder, né, praticar esse distanciamento social, pratiquem, que é importantíssimo para que nós possamos evitar o máximo a contaminação de uma pessoa para outra. Então, o uso da máscara, o distanciamento social e a adoção de todas aquelas orientações de higiene que nós já tivemos oportunidade de falar em programas anteriores, isso sim, são elementos fundamentais para que a gente possa, pelo menos, tentar uma diminuição da velocidade da contaminação e do aumento do número de casos. Por quê? Porque o número de casos vai aumentar. Aumentar por quê? Por tudo aquilo que eu falei e por quê? O acesso a novos exames, né? O acesso a novos testes vai fazer com que apareçam novos casos. Vamos se detectar novos casos, tá? E nós já falamos aqui que os casos confirmados são muito maiores do que esses casos divulgados na estatística, porque existe essa subnotificação. Agora, a grande verdade, minha gente, e eu acredito que muitos vão concordar, é que esse Covid-19, logo no início, né, quando surgiu a pandemia do Covid-19, essa doença foi envolvida politicamente, né? Essa doença foi envolvida politicamente. E hoje tomou tal proporção que criou-se um clima de confronto, tanto na esfera da política partidária, como também na própria área médica. Na verdade, houve uma inversão, né, de contaminação. E a politicagem é tão virulenta, minha gente, e a politicagem é tão nociva, que comparada com o Covid-19, essa politicagem conseguiu contaminar os três poderes: o executivo, o legislativo
e o judiciário. E se autoflagelam diante da opinião pública. Basta ver, né, a televisão, os jornais, a rede social. E o que causa isso aí? Cria uma instabilidade social, ao invés desses poderes executarem os seus verdadeiros papéis de transmitir segurança, serenidade e estabilidade durante esta pandemia. Porque o problema crucial, minha gente, é essa pandemia, é o coronavírus, é o Covid-19. Mas é a política partidária que está destruindo uma série de pilares que são importantes para nós brigarmos contra esse inimigo invisível. Veja o que a politicagem faz. E a classe médica? Infelizmente, a classe médica também foi contaminada. Ela foi contaminada pela política e, pior ainda, foi contaminada pela vaidade individual. A classe médica se partiu. Basta ver a polêmica sobre o hidroxicloroquina. Cada qual se protegendo sobre o manto da dita ciência, sobre a proteção dos ditos ensaios duplos cegos randomizados, né? Que é até difícil a você que nos assiste entender essa terminologia muito bonita, né? E também aqueles discursos, né? Não há evidência científica, há evidência científica, né? Ah, esse trabalho, essa pesquisa não teve aquele rigor técnico, né? Tudo isso aí, minha gente, só serve de fonte para manchetes, para a imprensa, e nenhum benefício real para a gente combater o inimigo número 1, que é essa pandemia causada pelo coronavírus. E é impossível hoje o consenso, né? Agora, o que nós temos que fazer, minha gente, é pensar na população. Esquecer, né, essa discussão que não leva a benefício nenhum ao povo. Só leva insegurança, a instabilidade. O momento, minha gente, o momento é de solidariedade. O momento é de levar segurança para a população. O momento é de levar soluções eficazes dentro dessa realidade médica da pandemia, aliada à realidade econômica financeira. É essa que nós precisamos ter a discussão real. Por quê? Porque até agora, a única coisa que esses três poderes fizeram foi levar cada vez mais a insegurança e a progressão desse inimigo invisível. Então, cabe, né, às autoridades ouvirem mais o povo, cabe às autoridades descerem do palanque, vale às autoridades colocarem um pouquinho o pé no chão, esquecer eleições, esquecer vaidades políticas ou objetivos políticos, porque a população está atenta. A população está sabendo, né, dessa situação caótica que está se tomando e se levando por causa dessa pandemia, né? Discussões, né, que a gente vê nos jornais, né,
a hidroxicloroquina é eficaz, a hidroxicloroquina não é eficaz. Vocês pegam os jornais todo dia, não é? E um monte de notícias que não levam a certeza nenhuma. E aí, um criticando um médico porque usa, outro criticando porque não usa. Gente, alguma coisa precisa ser feita, né? E deixe a classe médica, né, agirem de forma consciente com a sua habilidade e com a sua experiência médica, tá? Alertas de instituições médicas, orientações, né? Posições, quer dizer, isso aí não vai adiantar absolutamente nada nessa atual conjuntura. O que a gente vê é um monte de gente querendo dar um monte de pitaco, aproveitando a carona dessa Covid-19. O que nós precisamos, minha gente, é levar segurança para a população. Vamos acabar com essas discussões etéreas. Vamos acabar, né, com essa situação que faz com que haja uma divisão tanto da área científica como na área política. Vamos pensar na população e vamos fazer com que nós possamos cada dia mais fazer com que a conscientização por parte da população seja mais eficiente. Então, a você que nos segue através da TV Taperá, a recomendação é essa. A cada fase que o seu município está compartilhando, não esqueça de usar máscara. Independente de governo falar que precisa, coisa desse tipo. O que mais vale é a consciência da população. Então, a máscara é importante. Segunda coisa, sempre que puder, se esforcem no distanciamento social. O micróbio não é brincadeira. A doença Covid-19 já está demonstrada que ela é altamente contagiosa, né? E pratiquem todos aquelas orientações, né, de higiene que mesmo nós aqui durante os programas nós divulgamos bastante. Vamos apoiar todas as iniciativas de entidades que estão trabalhando para minimizar principalmente as comunidades mais carentes, com distribuição de máscara, levando orientações, levando uma palavra amiga, coisa que falta para os governantes, né? Então as entidades que estão preocupadas, né, é uma boa lição, né, que os governantes precisam se espelhar. Deixar a politicagem de lado e focar naquilo que é importante, né? Não discursos, mas em ações efetivas que levem o benefício para a população. Benefício esse que a gente traduz em segurança, serenidade e objetividade para a população. Até o próximo programa, fiquem com Deus e esperamos que a cada 15 dias a gente possa ter notícias cada vez melhores e mais concretas e mais fundamentadas para que nós, população, possamos atender e absorver as orientações. Até o próximo programa.